Oiê, bom dia! Quem é aí que tá acordando, mesmo que seja qualquer hora do dia, ou acordando de alma, aquela pessoa que tá assim, ai, queria tantos sinais pra gente perceber os caminhos. Então vou tocar esse sininho hoje para esses sinais que a gente tanto espera e são tão importantes nas nossas vidas. Então respira fundo aí para que a gente perceba os sinais que a vida nos manda, todos os dias, todas as horas. São só passar esse busão, passou. Eu não vou competir com ele, não. Vai pensando aí. Foi. Ai, gente, eu vou contar uma coisa pra você. Quando a gente aprende a reconhecer os sinais que a vida nos manda, e eles são enviados a todo momento, é uma coisa. Você começa então a realmente conseguir cumprir as coisas que você destinado a fazer, porque você está aware, que em inglês eles falam aware, significa atento. Você tá ligado. Você tá ligado. É mais ou menos isso. Então o que acontece? Hoje eu queria falar com vocês uma coisa muito interessante, mas eu queria que você percebesse assim, olha, existem várias pessoas, existem várias situações, existem várias dificuldades, diversos problemas, é muito variado, é muito variado. E cada um tem a sua história de vida, o que está acontecendo nesse momento, então é difícil você comparar. Então eu vou falar de uma forma o mais geral que eu conseguir falar, mas pega isso como um sinal. Um sinal. E não uma coisa específica, porque é igual, como eu falei, qualquer pessoa, né? É muito fácil você falar de acordo com a sua experiência, mas que você precisa adaptar para a sua experiência pessoal. É como a gente lê um livro, você entende o que o cara está falando, mas você precisa passar por um filtro e um processo para tentar colocar dentro da sua situação, mas aquilo tem uma força de verdade. Aquilo tem uma força impulsionadora para te colocar para frente. Eu acho que esse é o primeiro exercício que a gente precisa fazer na vida. É entender que quando a gente percebe um sinal, quando a gente percebe uma informação que chega pra gente, ela não é nua e crua, assim, tipo, tá, ele é isso. Não. Você pega aquilo e você trabalha dentro de você aquelas informações, entendeu? É como te dar uns ingredientes de uma receita. Você vai pegar e vai fazer do seu jeito, mas os ingredientes são aqueles para aquela receita dar certo. Por que eu estou falando isso? Porque eu estava pensando numa história que a gente falou esses dias numa entrevista que eu estava fazendo sobre o livro Café com Luffy. E a gente estava falando e tal, e aí em determinado momento surgiu e eu falei assim, não, eu nunca tive plano B. A pessoa, oi? Eu falei, eu nunca tive plano B, nunca. Eu sempre acreditava no plano A. E eu queria falar isso aqui com você. É sobre força impulsionadora, sobrevivência, poder que a gente tem sem saber que tem. Sabe aquelas histórias que a gente já viu falando assim, nossa, a mãe viu o filho debaixo de um carro e ela conseguiu levantar o carro para poder tirar o filho lá de dentro e ela não sabe nem da onde, porque ela era pequenininha, toda magrinha e nem tinha força para levantar o carro, mas ela conseguiu arrancar aquela história. Ou sei lá, quantas vezes a gente já viu histórias, sei lá, o filho estava sendo atacado por um bicho enorme, a mãe conseguiu arrancar aquele bicho para poder salvar. Existe uma força impulsionadora dentro da gente, e isso é com todo mundo, que nós nem sabemos que temos. Mas na hora a gente ativa alguma coisa lá dentro que é tão forte que faz acontecer. Então, nesse pensamento que eu estava pensando, eu falei, gente, é verdade, eu falei essa história e é verdade, eu nunca tive plano B, mas não é porque eu sempre tive facilidades, porque é o contrário.
né? É bem ao contrário, porque por mais que você possa pensar, eu não vim de família que tem condições financeiras. Então a gente sempre ralou muito. Eu fui o primeiro filho, eu sou o segundo da linha de 5, eu fui o primeiro a entrar na faculdade. Eu sempre tive algumas histórias assim de ralar muito. Mas o que eu digo para você do plano A? Presta atenção que isso é muito importante para você pensar agora na sua situação específica aí. Você tenta adaptar para você, tá? É assim, você tem o plano A e você fala, se não der certo, eu vou ter o plano B. É isso que nos ensinaram, né? Agora eu vou quebrar essa história com você. Eu vou falar o seguinte, em vez de você pegar o plano A e se não der certo, você voltar para ir para o plano B, que é a volta da história, você junta o poder dessas duas coisas, ou seja, e fala assim, eu só tenho o plano A. Esse plano A tem que dar certo de qualquer jeito. Aí você vai com toda a sua força, com toda a sua garra, com toda a sua não sei o que, para poder dar certo, mas aí você chega lá na história, acontece uma pandemia, acontece uma crise, acontece alguma coisa que estava fora do seu controle, quebra seu negócio. Parece que aquele plano A não vai dar certo, aquele plano A que você se dedicou tanto, parece que tudo está conspirando para que o negócio não dá certo. O que você faz? Então vamos voltar para o plano B. É aí onde eu digo para você, em vez se você, olha, mas isso tudo eu estou falando de alguma coisa que você quer muito, que você acredita muito, não é um negócio de falar, eu vou fazer tal coisa. Não, se você não tiver essa paixão, essa certeza, essa garra, essa história, esse sangue nos olhos para poder fazer, aí não é disso que eu estou falando. Eu estou falando para quem está com essa história, falando, não, a minha vida vai dar certo aqui, ó. Se você tiver essa garra desse negócio, quando você chegar e que aparentemente não está dando certo no plano A, não significa, na minha opinião, que você tenha que recuar para o plano B e voltar e desistir disso e seguir um outro caminho. Talvez seja uma ideia de você pegar aqui e observar as ramificações. Do plano A, você passa para o A1. Então, em vez dele seguir aqui, ele fez assim, essa rotinha aqui, ele deu uma alteração de rota, e aí ele seguiu aqui. Não tá dando certo. Aí, mas ele é sempre o A que vai se adaptando. Ontem eu falei sobre como a água flui, e fluindo ela chega em todos os lugares. Hoje eu tô te falando, seus projetos, em vez de você ter uma válvula de escape, porque o que acontece? Quando você tem um plano B, aquele foguete que podia te impulsionar, porque é o único jeito que tem de você sobreviver, é que você vai, se você tiver uma outra história, sempre acaba voltando. É aquela história assim, eu vou tentar, eu vou conseguir, mas se não der certo eu volto para a casa dos meus pais. Tudo, não sou nada contra morar com os pais, que eu acho incrível, na verdade. Mas não é essa a história. Se você queria aquilo, não deu certo, não consegui, mas eu vou voltar. Já é uma válvula. Eu vou fazer tal coisa, eu vou abrir um negócio, se não der certo, eu vou voltar para o emprego. Entendeu? Então, todas aquelas histórias que você, e aí cada um vai ver o seu lado, elas são praticamente a certeza de que você vai voltar para aquilo. Entendeu? Porque ela é praticamente uma válvula que diz assim, vai lá, mas se não der certo, eu tô aqui para te segurar. Agora, se você tiver aquela história para assim, eu não tenho para onde correr, ou eu vou, ou eu não tenho para onde ir. Acontece alguma coisa igual aquela mãe que levantou o carro para salvar. Você vem um negócio que você não sabe da onde e faz acontecer, porque não tem como você voltar. E se você não tem para onde voltar, e a sua única chance é ir, tudo acontece para você ir. Mesmo que não seja para cá, mas ela seja um desvinho pro lado. Entendeu? Eu lembro quando eu fiz vestibular, eu tinha dinheiro para comprar uma inscrição, gente. Uma inscrição e olhe lá. E era na Federal. E aí eu lembro que muitos amigos que tinham mais dinheiro, esse pessoal comprava assim, eu vou fazer na Federal, vou fazer na Estadual, vou fazer no estado tal, na cidade X. Eu falava, gente do céu, eu só tenho uma chance, eu só tenho que passar aqui, porque eu só tenho essa inscrição aqui e olhe lá, que era o que eu consegui comprar. Então, assim, e como é que eu ia pagar passagem para um outro lugar e ficar hospedado em outra cidade? Não existia essa possibilidade de fazer esse vestibular, eu tinha que passar só naquele lugar. Ou seja, eu dediquei, e aí é onde história, você dedica, você tem certeza, tipo assim, eu não tenho outra chance. Ou você passa aqui agora, ou você não tem para onde ir. Passa aí.
Né? Lá em Londres, por exemplo, quando eu fui para Londres, se não der certo, porque a cidade é cara e o meu dinheiro acabou assim, no primeiro mês, eu falei, meu Deus, e agora não tem pra onde correr? Eu podia pegar e falar, então vou desistir, vou voltar para casa que é mais seguro. Não. Como que eu vou me virar? Como que eu vou virar sem falar inglês? Como que eu vou fazer? Ou seja, o foguete estava aceso ali atrás, dizendo para mim mesmo, vai ter que dar certo, porque você não tem para outro caminho para ir. Se ele teve que adaptar, é uma adaptação do plano A, mas não é um retorno, uma desistência, uma total fora de foco do plano B. Entendeu? Então eu não sei qual é o processo que você está passando, eu não sei qual é o seu histórico, eu não sei qual é toda a sua história de vida, mas a única coisa que eu sei é que é baseado nesses exemplos das pessoas que não tiveram outra chance. A única chance era fazer acontecer. E isso eu estou falando para você de quando você deseja alguma coisa muito, você tem certeza, você acredita no seu talento, sei lá, tem alguma coisa que te impulsiona mesmo. Não coloque um pontinho ali, tipo assim, eu vou fazer isso, mas se não der, eu desisto, porque aí eu vou ter outra coisa. Porque a chance de não dar certo esse por causa disso, dessa saída, é maior. Então o que a gente faz? A gente fica aberto aos sinais e abre todas as pontes da cabecinha do ar. Lá na cabecinha do ar existem vários caminhos, várias pontes. Essas pontes estão iluminadas. Essa antena capta os radares. Essa história fica captando, mas ela é na ponta do ar. Se você quer mesmo, você tá ali. Tipo assim, nossa, eu queria muito que fosse um negócio que eu queria que fosse naquele bairro. Não deu nesse bairro, deu nessa rua. Mas então nessa rua talvez tenha alguma coisa que eu não sei, vai dar certo. Mas ela é uma coisa que eu queria. Eu não desisti disso para voltar a ser uma coisa que eu não gostava antes de tentar esse caminho. Tenta isso, porque parece que temos mesmo uma coisa da sobrevivência, da garra, de alguma coisa que vem de algum lugar que a gente não sabe de onde é e que é igual um foguete, que ela faz essa força que a mulher levanta o carro, que você faz o seu negócio acontecer, que você realmente consegue fazer isso. Você fala, gente, eu nem sei como eu consegui, mas é porque como eu não tinha para onde correr, nem para onde virar, nem para não sei o que, eu resolvi. Porque tem umas combinações dentro da cabeça e te dá a solução. Você pega os sinais. Entendeu? Mas muito importante, a sua ação, a sua força de fazer, a sua história, da sua participação ativa na coisa. Não acha que o plano A vai cair do céu, que todo mundo vai te dar de mão beijada, que nunca vai ter crise. Seja lá se o seu negócio vai durar muito tempo, ele vai ter várias crises, porque o mundo anda em crise. Então você já tem que estar pronto para crises. Porque vai ter, nunca vai ser assim, só suave. Vamos pensar nisso juntos? Porque isso é um tipo de coisa da gente pensar sempre, sempre falar. Vai dar certo. E eu vou ser fluido, eu vou me adaptar, eu vou aprender a fazer na pontinha do ar a minha antena ligada, mas nunca uma válvula que vai me devolver para onde eu não era feliz. Isso é importante, porque se o plano B for bom também, meu filho, os dois aí coisa, mas eu não, sempre aquele lá, sei lá, deu a vontade de dividir com você. Pensa agora você com a sua situação, porque cada um é um mundo é grande demais e são muitas histórias, muitas possibilidades. Isso é só uma forma geral de falar. Espero que tenha feito sentido para você esse pensamento. E se você estiver gostando, tem o livro Café com Luffy, você sabia? O livro Café com Luffy, eu estou deixando aqui o arroba aqui, o link azulzinho aqui embaixo. E aí você pode comprar na Amazon.com.br. São pequenas histórias e crônicas que eu falo com você. E também, se você puder, se inscreve aí no canal. Tá bom? Um beijo, bom dia! Uau!